Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. A você que está chegando pelas redes sociais, você também é muito bem-vindo. Estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias, no Salmo 40, versículos de 1 a 4. Tema da mensagem: a espera nos edifica. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer pela visitação do teu Espírito Santo sobre a minha vida, trazendo, meu Deus eterno, essa palavra ao meu interior. E eu pude, meu Pai, ter momentos tão tênues diante de ti, que eu não pude me conter. Eu tive que me render ao confronto desta palavra. E Deus, eu preciso dividir esta palavra com a tua igreja. Eu não quero fazer de mim mesmo. Então eu clamo a esse mesmo Espírito que me visitou, que Ele tenha liberdade neste momento a falar a cada coração. E Deus, e que nós possamos sair daqui compreendendo a tua vontade, compreendendo, meu Deus eterno, que esperar em ti, oh aleluia, é melhor do que a vida. Esperar em ti é ter a certeza de que nós iremos crescer ao ponto de nos tornarmos, Senhor Jesus, diante de ti, aleluias, como um testemunho vivo para a honra e glória do teu nome. Deus, fala conosco para a honra e glória do teu nome. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo, glorificando a Deus por essa presença maravilhosa que está aqui neste lugar. Aleluias. Um salmo de Davi, e ele está falando que ele esperou com paciência. O ato de esperar para nós seres humanos é algo que foge ao nosso tento, principalmente hoje em nossos dias em que vivemos num mundo imediatista, onde tudo tem que estar à mão. Tudo tem que ser, sabe, para já. Por isso cresceram aí os deliveries, os fast food. Tudo tem que estar à mão. E por que disso? Eu me lembro que até a década de 90, era eu ainda menino, e eu me lembro que os anos demoravam para passar. Era uma eternidade. Você começava o ano, você passava dias e parece que o dia durava mais. Não era assim? Hoje parece que se abreviaram os dias. Você começa, você tomou um café, daqui a pouco você olha no relógio, meio-dia já, como? Tento do imediatismo. Sabe quem não tirou? Os tempos não mudaram. De repente a gente fica pensando e buscando o tempo. Será que os dias se abreviaram? Não, os tempos não mudaram. O que foi que mudou? A nossa necessidade de se tornar imediatista em tudo. A tecnologia tem roubado o nosso tempo. Você olha, eu vou olhar aqui 2 minutinhos, quando você vai ver, você passou 3, 4 horas. Porque nós somos imediatistas, queremos tudo à mão, informação tudo à mão. Não se compra mais livros. Até os cursos, não preciso sair de casa, eu faço tudo online. Isso tem tirado o tempo de espera da nossa vida. Isso é culpa minha e sua? Não, é culpa da nossa alma. A nossa alma tem tirado esse tempo de espera.
E de repente isso não é um problema. É claro que a tecnologia ela veio para facilitar a vida de muita gente. Realmente facilitou. Você tem a amplitude de poder falar com alguém do outro lado do mundo. Isso é maravilhoso. Aproxima, ou deveria aproximar as pessoas. Quanto mais tem separado. As maiores discussões têm acontecido via WhatsApp. Ao invés de aproximar, que esse era o intuito, tem separado pessoas. E isso é válido lá no mundo. O problema é quando nós viemos para Deus. E nós queremos se tornar imediatistas aqui também. A gente vem aqui, ouve uma palavra e de repente o pastor é usado, ou quem está na direção do culto é usado para falar: olha, Deus tem uma bênção para você. A gente sai amanhã já esperando, e se não se cumpriu, a gente sai reclamando, não foi Deus que falou. Porque nós queremos ser imediatistas em tudo. O pastor mentiu para mim, falou que a minha vida era mudar. E para nós não cabe esperar. Por vezes nós somos até diante de Deus terríveis para com Ele. Deus chega, penso eu, exclamar contra a nossa pessoa, dizendo: eu estou decepcionado com você, filho, porque eu tenho cuidado de você e você vem falar isso de mim. Porque nós chegamos para Deus: Deus, o Senhor não me ama, eu sou teu filho, o Senhor faz promessas para mim e não cumpre. Nos tornamos como uma criança. Eu vinha conversando com meu cunhado no carro. Ele tem um filho menor, o Gustavo, e ele dizia, e ele até comentava com a gente: a gente não pode prometer nada para o Gustavo, porque ele já fica contando as horas. Não posso falar nada. Eu falei que ele vai em determinado lugar, ele já está contando hoje. Todo dia ele pergunta. E nós nos tornamos assim muitas vezes diante de Deus. A promessa realmente vem para a nossa vida e a gente fica ali incomodando todos os dias: Senhor, e aí? E a promessa? Por vezes chegamos diante de Deus e falamos: o Senhor não me ama, o Senhor não me ouve. Eu estou clamando, eu venho em oração, eu venho em jejum, eu busco a palavra e o Senhor parece que não está me ouvindo. Deus te ouviu desde o primeiro momento. O negócio é que Ele tem 3 respostas às suas orações: é sim, não ou espera. De repente ouvi um sim de Deus, nós saímos daqui jubilosos. Que igreja tremenda, que palavra falou comigo, Deus disse sim para mim. E se Ele disser não? Não vou mais na igreja. Eu fui envergonhado lá. Mas se Ele disser espera, não. Eu sirvo a um Deus de já. Não, você serve a um Deus de espera também. E pastor, por quê? Qual que é o benefício de se esperar alguma coisa da parte de Deus? Se nós somos filhos, e Ele de fato nos ama, e Ele vai dizer que nós, sendo maus, Ele fazendo referência de pai, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Ele tem muito melhor para nos dar. Por que que muitas vezes Ele tem que olhar para mim e dizer espera? Vá comigo em Romanos agora, capítulo 5. Davi fala que ele teve paciência em esperar em Deus. Para ter paciência em esperar em Deus, é ter a noção do Deus que serve. Para você ouvir um espera de Deus, e você ficar em paz, porque é justamente isso que está dizendo, esperar com paciência, é ter paz em esperar, é você conhecer o Deus que você serve. Eu tenho paz porque eu tenho ciência de quem Ele é, Ele não vai mentir para mim, Ele vai cumprir com a sua palavra, então eu tenho paciência em esperar. E quando que isso é formado em mim ou em você? Quando que nós temos paciência? Ou quando que é formada a paciência em mim e em você? Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante.
Paulo está dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A gente pensa que esperar em Deus, as coisas vão de vento em popa, eu não vou passar por subterfúgios, não, tudo vai dar certo, eu só tenho que esperar. Muitas vezes a espera em Deus envolve tribulação. Pastor, não estou entendendo o que é tribulação. Tribulação é uma dor interior, porque tribulação só se passa dentro de você. De repente, um ambiente que está à sua volta não entende nada, ou não vive o que você está vivendo, porque está falando de uma dor ou uma guerra interior. É aquele momento que ninguém te entende. O pessoal olha para você, mas que besteira, você está sofrendo por isso, por aquilo. Mas para que todo esse sofrimento? É tribulação, é dentro, é aqui dentro. É a sua alma em guerra com o Espírito. É aquele momento que Jesus está falando, o Espírito está pronto, mas a carne ou os meus sentimentos são fracos. A alma é que não consegue esperar por nada, o que nos tornou imediatistas, a criar tecnologias cada vez mais rápidas. É a nossa alma, é o nosso anseio de ser feliz, de ter as coisas imediatas. Só que o Espírito não funciona assim. Então ele está dizendo que na tribulação é que vem a paciência. É na tribulação que você vai conhecer o Deus que você tem. É aquele momento que você ora, que você dobra o seu joelho e parece que o céu está cerrado, parece que Ele não está te ouvindo. É a hora que o Espírito vem e te abraça. Chega aquele momento que a voz nem sai, embarga na oração. Aí é que o Espírito entra com gemidos inexprimíveis, te consolando, dizendo: eu ainda estou aqui, espera. Você começa a conhecer um Deus que você não conhecia ainda. Aí você começa a ter paz, e as pessoas agora, que antigamente te via em tribulação, começam a olhar para você. Mas como é que você consegue ter paz? Eu tenho paz porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele não é homem, nem filho do homem para mentir. A tribulação produz a paciência. A paciência vai produzir em você experiência. Aí você passa a entender o porquê que Deus falou para você: espera. Sabe o que Ele estava falando para mim e para você? Olha, você ainda não está pronto, você precisa ter experiência. Tenha paciência, me conheça primeiro. Eu vou dar o que você está pedindo, mas espera. Ganhe experiência nessa tribulação. É aquele momento que você está em guerra e ninguém está nem vendo. As pessoas olham para você, chegam até te julgar. É um fraco mesmo, não dá certo em nada. Eu não sei, talvez seja o resumo deste ano para você. Se você passou lutas e tribulações neste ano, se prepara. Você ganhou experiência. A tua bênção está próxima a chegar. A paciência produz experiência na tribulação. A experiência, no versículo 4, vai produzir o que? A esperança. Sabe o que é esperança? É você ter propriedade na espera. Eu estou esperando porque eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida. Passe o tempo que passar. Jó, no momento de pior, você já ouviu a expressão paciência, ter a paciência de Jó? Jó, ele está já no último estágio da sua enfermidade. Ele dizia que por conta da carne dele está putrefada, já tinha se apegado aos ossos. Ele disse de um abandono até mesmo do seu cônjuge, porque ele fala: a minha esposa tem estranhado o meu hálito. Ele, neste momento, ele consegue dar testemunho do Deus que ele servia. Será que nós podemos dar testemunho de Deus na tribulação? Será que alguém pode olhar para mim e para você e falar: esse realmente é servo de Deus, porque ele está passando talvez o pior momento da vida dele, e ele consegue louvar ainda, porque Jó neste momento ele diz: eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive.
e no momento certo Ele se levantará ao meu favor. Será que eu e você já alcançamos experiência tal? De conhecer e saber em quem nós temos crido? Será que as pessoas podem olhar para mim, para você, e dizer: o ano não foi fácil para eles, mas eu vejo eles de pé, eu vejo eles passando para 2025 com uma esperança, com a certeza que vai acontecer? Faça um resumo você mesmo da tua vida agora. Será que nós podemos dizer: vamos passar para 2025 dessa forma, tendo esperança no Senhor? Mas nós vamos voltar à história desse homem chamado Davi. Ele diz que esperou com paciência no Senhor. Será que de fato esse homem esperou com paciência? Será que ele realmente tinha propriedade no que ele diz? Eu esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim. Ele me tirou de um charco de lodo horrível. Eu não sei como é que foi a sua vida durante este ano. Se foi dessa forma, Ele está pronto para te tirar, se você esperou com paciência. Tenha conhecimento de quem Ele é. Mas eu quero mostrar na vida de Davi que realmente ele esperou com paciência. Vá comigo agora em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel capítulo 16, eu quero ler de 11 a 14. Deus, Ele rejeita Saul. O povo de Israel está rendido, porque Saul passa a não dar testemunho do Senhor, ou não respeitar o altar do Senhor. Ele acreditava que por ser rei ele também poderia sacrificar. Sacrifício que só seria dado ou só poderia ser feito pelo profeta Samuel. Um dia Samuel demorou a chegar no arraial e ele disse: eu vou sacrificar por mim mesmo porque eu sou o rei. E Deus o rejeita por isso. Deus então chama o profeta Samuel e diz: ó, cinge os teus lombos. Prepara aí o azeite que você vai ungir um novo rei sobre Israel. Eu vou te apontar o caminho. E ele mostra justamente a casa de Jessé. Ele chega na casa de Jessé e ele primeiro oferece um sacrifício ao Senhor, convida toda a família de Jessé, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E aí ele dá o real motivo dele estar naquele lugar. Ele diz: eu vim aqui para ungir um novo rei sobre a casa de Israel. E Jessé faz passar 7 filhos diante dele, começando pelo mais velho até o mais novo. E todos, eu não vou ser aqui redundante, conhece a história. Todos que passaram ali naquele momento diante do profeta, Deus rejeitou. E Deus ainda chega a repreender o profeta: eu não vejo como o homem vê, não atente à aparência, porque eu atento ao coração. E o atentar ao coração se estende a mim e a você, porque talvez alguém esteja te olhando neste momento como um menor, sabe, como um débil, não vai conseguir. Não adianta nem pegar essas palavras para você, não te pertence. 2025 vai ser igualzinho a 2024, luta, 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 luta. Talvez alguém esteja te olhando como menor. E Davi não era diferente, porque quando passa 7 homens de boa estatura diante do profeta e Deus rejeita, ele olha para Jessé e diz: acabaram-se os jovens. Olha o que o pai dele diz. Versículo 11, capítulo 16, versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda: falta um menor, e eis que está a apacentar ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não vos assentaremos à roda da mesa, até que ele venha aqui.
Se alguém está te vendo como pequeno, dê glória a Deus, porque é aí que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque quando ele está falando aqui que Davi era o menor, ele não está falando apenas em estatura, ele está falando menor de insignificância também, porque esse serviço de cuidar de ovelhas era dado aos servos. Ninguém queria fazer esse tipo de serviço, porque a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Você não tem momento para convívio pessoal, você tem que estar ali praticamente 24 horas, atento aos predadores, à alimentação, à água. A água não pode estar suja, ela não anda, ela não toma, não bebe água turva. Então exigia um cuidado total, e o pai o menosprezava tanto que colocou ele para fazer esse tipo de serviço. É por isso que quando ele diz, é o menor, ele está dizendo, ele é menos que um servo. Mas glória a Deus, se você é menos que um servo, ou se você se considera fraco diante de uma situação, é aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Ele disse, nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não vier aqui. Se tem alguém te desprezando, não vem na minha casa, não vai sentar na mesa. Deus está falando, não vai assentar enquanto não chegar. Davi, neste momento, em que o profeta chega a ele, e que manda chamar ele lá no pasto, Davi tinha 12 anos de idade, sozinho, lá no pasto, doando a sua vida inteira. Quem sabe os irmãos nem tomavam conhecimento, deixa aquele enjeitado para lá. Eu não sei como é que tem sido a tua vida, eu não sei se alguém tem tomado conhecimento, ou talvez alguém tenha até desprezado a tua luta, o teu sofrimento, a tua tribulação, mas Deus está vendo tudo. Davi está lá, o profeta manda chamar, no versículo 12, então mandou-a em busca dele e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Talvez alguém olhou para você e te desprezou, te fez como um menor, mas quando ele chegou na presença de profeta, ele era de bom semblante, de boa presença. Você não é alguém enjeitado, diante de Deus você é o melhor. Davi chega e é ungido pelo profeta. No versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para mim e para você, pensa, receberam a unção da parte de Deus, porque receberam a unção da parte de Deus é ser aprovado por Deus. É dizer, você tem todo o poder para prosperar nessa terra, em tudo que você fizer, você será próspero. Neste momento o Espírito se apoderou de Davi, porque não tem como você ter poder sobre essa face da terra, não tem como você ser próspero na face da terra, se não for direcionado pelo Espírito. Então o Espírito se apoderou de Davi. Pensa, eu e você, receber a unção dessa, ou receber uma promessa dessa, você vai ser rei sobre a casa de Israel. Eu acho que se fosse comigo, pela ansiedade que tenho, no outro dia eu estava buscando tirar Saul do trono, porque o lugar é meu, Deus me deu por direito. Não, Davi sabia esperar. Ele recebe a unção, ele recebe o Espírito, ele sente algo diferente dentro de si, e o que ele faz? Olha o final do versículo, então Samuel se levantou e tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Davi, ele recebe a unção, e ele volta a cuidar de ovelhas, ele resolve continuar esperando. Percebe que muitas vezes nós vamos receber promessas da parte do Senhor,
E não vai ser algo imediato. Vai acontecer, mas é no momento e no tempo dele. Ele poderia ter todo o direito, olha pai, agora vocês têm que me respeitar, irmãos, eu quero sentar à mesa. Não, ele voltou a cuidar de ovelhas. E por que ele voltou a cuidar de ovelhas? Porque ele tinha que ter propriedade e escrever o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Do que ele está falando? Eu tive experiência com Deus. Ele volta a cuidar de ovelhas. 5 anos depois, os irmãos dele estão na guerra contra os filisteus. E o pai levanta, chega a Davi e fala, olha, você precisa levar provisões aos seus irmãos. Prepara ali alguns bocados e pede que ele leve até os seus irmãos. Quando eles chegam no arraial, ele chega com alegria. Tem 3 dos seus irmãos ali no campo de batalha. Ele chega no arraial para levar as provisões. Só que algo não está bem aquele dia. Ele percebe que não só os irmãos, mas como todo o exército de Israel estão rendidos, estão com medo, estão temerosos, escondidos atrás das rochas. E ele estranha aquele momento. Ele chega para perguntar para os irmãos, o que está acontecendo? Os irmãos se irritam, mas já veio você nos espionar? Não, eu vim trazer provisões. E naquele momento, olha o que acontece. Aleluias. Capítulo 17. Os filisteus estão em guerra contra a casa de Israel. E naqueles dias se levantou, no meio deles, um homem chamado Golias. Ele se levanta com um grande desdenho contra a casa de Israel. Ele diz, nós não precisamos nem lutar contra vocês. Escolha, pois, um só homem aí deste lado aí, que possa lutar contra o nosso herói. E se ele vencer, nós nos rendemos a Israel. Nós deixamos de incomodar a casa de Israel. Mas quando viram a estatura daquele homem, quando viram o armamento, a postura, a estatura daquele homem, temeram. Por isso estavam todos escondidos. E Davi chegou num momento, justamente durante 40 dias, esses gigantes se levantavam no meio do arraial dos filisteus e começavam a afrontar a casa de Israel, afrontar o rei de Israel. Davi, ele chega justamente nesse momento em que Golias está se levantando para afrontar a casa de Israel. Olha só, capítulo 17, versículo 10. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi está chegando, ele está vendo aquele homem clamando, gritando no meio do arraial, afrontando a casa de Israel. Ele vê aqueles homens todos acuados, temerosos. E como ele escreveu no Salmo 40, bem-aventurado o homem que deposita no Senhor a sua confiança, ele não respeita os soberbos. Golias está todo soberbo, confiante nos seus armamentos, na sua postura, dizendo, pode mandar qualquer um que eu vou derrotar. Davi, até este momento, era franzino, era um jovem de apenas 17 anos, mas que sabia esperar no Senhor. Ele era considerado o menor da sua casa, as pessoas não tinham nem conhecimento da vida dele, foram conhecer Davi ali no arraial, porque ele começa a dar testemunho dele mesmo. Quando ele chega lá para o rei e fala assim, eu não posso aceitar esse incircunciso afrontando a casa de Israel, eu vou lutar contra ele. Saul tenta falar, não rapaz, olha o tamanho dele, você não vai conseguir. E Davi então começa a dar testemunho, olha rei, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, quando apareceu um urso, e eu fui ali e desbaratei ele, apareceu também um leão, eu também o matei, não deixei que as ovelhas fossem arrebatadas. Talvez o momento em que você passou na sua vida, ou este momento agora, você tem matado o urso, você tem matado o leão, as pessoas nem têm tomado conhecimento, olha para você e diz, você é fraco,
Não, eu não sou fraco, eu estou tendo meus embates, eu estou ganhando experiência para ter guerras maiores a enfrentar. Ninguém conhecia aquele Davi ainda, que era ousado, intrépido. Então Davi começa a falar: ei, eu já tenho experiência, eu posso com ele sim. O rei então tem que abrir mão, pode ir. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estava bem. Porque quem tem a confiança ou tem a esperança em Deus, ele não toma conhecimento da situação, se está difícil, se está ruim. Não, ele anda bem. Eu estou em paz, eu tenho paciência, eu sei em quem eu tenho crido. O gigante vai para o embate com ele, começa a proferir palavras diante dele que envergonharam muitos dos israelitas, porque os israelitas começam a olhar para si mesmo, olhando para a estatura de Davi, dizia: mas como é que a gente vai deixar um menino pelejar por nós? O próprio gigante chega a zombar. Olha só, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes o homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que, pois, o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão farão ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim: ao homem que o ferir. Ele primeiro profere todos os benefícios, mas Davi não estava ali pelo benefício, ele estava ali por conta de uma guerra, ou seja, de um incircunciso que estava falando sobre o Deus de Israel. Quando as pessoas, ou quando alguém vem ao embate sobre uma promessa feita sobre a sua vida, eles não estão falando contra você, eles estão falando contra o próprio Deus. Davi entendeu isso. Ele não está falando contra os israelitas, ele está falando contra o próprio Deus. E ele resolve ir ao embate. No versículo 43, quando Golias vê aquele menino franzino vindo a ele, ele resolve mais uma vez se ensoberbecer na sua estatura, na sua grandeza. Olha como é que ele trata no versículo 43, disse pois o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a vida de Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Tem pessoas que por menosprezar a minha, a sua vida, ou dizer que somos fracos diante da situação, sem conhecer os embates ou as experiências que adquirimos nas tribulações. Talvez o ano de 2024 tenha sido de tribulação, e ninguém talvez tomou conhecimento das suas lutas, das suas guerras. Davi teve que externar isso: eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso. As pessoas nem sabem. E talvez agora o gigante se coloca diante de você, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, e menospreze mais uma vez. Você pensa que com essa força você vai me derrotar? Não, com a minha força mesmo eu não vou conseguir, porque eu realmente sou fraco. Olha o que Davi responde para ele no versículo 45. Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Não é a mim que você está tentando atacar, você está atacando o próprio Deus, e eu vou a ti em nome dele.
Quando eu espero com paciência, na minha guerra entra o Senhor. Não adianta vir contra os escolhidos de Deus, porque eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai além, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e a toda a terra saberá, que há um Deus em Israel, e saberá toda a terra, toda essa congregação, que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A gente fica muitas vezes buscando subterfúgios, que nem este ano aqui, eu falava com a minha esposa em casa, nós estamos esperando por uma bênção, e eu falava com ela ainda essa semana, dizendo, não aconteceu. Há pelo menos 2 meses e meio nós vemos orando, intercedendo para que Deus nos dê uma direção. E ontem na segunda-feira, estavam comentando, não aconteceu ainda, e seria tão bom que acontecesse, fecharíamos o ano com chave de ouro. Não vai acontecer no meu ou no seu tempo. Quem espera no Senhor, aleluias, quem espera no Senhor, vive o melhor de Deus. Seria um testemunho tremendo a se dar, mas não é no meu e no seu tempo. Deus está nos aperfeiçoando, nos dando experiência. Todos conhecem a história. Davi, ele mata aquele gigante, e por ele matar esse gigante, ele já estava ungido rei, ele já tinha recebido a unção, ele poderia muito bem chegar diante de Saul, e reivindicar o lugar dele. Sai deste trono, ô frouxo, você não foi capaz de derrotar o homem que derrotei, então sai daí, você já foi reprovado. Foi isso que Davi fez? Não, ele retornou para a casa do seu pai. 2 anos depois, por Saul ter sido rejeitado por Deus, diz que se apodera dele um espírito mau, onde ele necessita de tangedores para expulsar esses males. Quem é escolhido? Davi. 2 anos depois, chega lá à casa de Saul para tanger, e Saul se afeiçoou tanto dele, que disse, você não vai sair mais da minha casa. Ele começa a aprender ou ter, habilidades de guerra junto aos seus soldados, ao ponto de se destacar, e Saul fala, agora você vai ser um dos meus generais. Daí se passam 13 anos, e Davi não sobe ao trono ainda. Um dia ele se enfurece com Davi, porque por inúmeras batalhas ganhas, o povo começou a ovacionar o nome de Davi, começou a dizer que ele ganhava mais guerras do que Saul, e aquilo gera um ciúme em Saul, até que Saul começa a persegui-lo. Davi tem que fugir, ele escapa para terras longínquas, até que todos conhecem a história. No campo de batalha, Saul cai junto ao seu filho Jonatas, e Davi vem ser aclamado rei, mas não da casa de Israel. Vamos comigo em 2 Samuel capítulo 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, da idade de 30 anos
era Davi quando começou a reinar. Percebe que tem um tempo de espera? O tempo de paciência vai te dar experiência e vai te dar esperança que vai acontecer. Davi, para subir ao primeiro trono em Hebrom, ele teve que esperar 17 anos, lutando, guerreando, com gigantes, com exércitos, sendo perseguidos pela casa de Saul, pelos seus inimigos filisteus, porque quando ele mata o gigante, os filisteus também se tornam inimigos dele. Então ele passou 17 anos fugindo, e de repente eu e você recebemos uma promessa nessa casa, e no outro dia esperamos receber. Quando não recebemos, não fomos nem perseguidos ainda, já começamos a maldizer o Senhor, dizendo: Deus não me ouviu, ou o pastor mentiu para mim, ou não era Deus falando para mim. Deus tinha falado que tinha ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ele teve que esperar 17 anos lutando, até fugindo. Com 30 anos de idade ele é ungido sobre Hebrom. 7 anos e meio ele reina sobre Hebrom. Mas essa ainda não era a promessa de Deus para a vida dele. A promessa de Deus é que Deus lhe daria o trono da casa de Israel. Versículo 4, da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou, em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre toda a casa de Israel. Ou seja, ele só subiu ao trono de Israel 25 anos depois. Nós não queremos esperar um dia. É por isso que ele escreve o Salmo 40 dizendo: eu esperei com paciência 25 anos para subir ao trono. Talvez a nossa espera no ano de 2024 era terminar com grandes testemunhos. Nós só esperamos 1 ano ou 2, eu não sei quanto tempo você está esperando. Davi esperou 25, mas quando se cumpriu na vida dele, foi concretizado com glória. A casa dele foi glorificada, os seus filhos. Percebe? Da onde vem os maiores anseios? De onde vem esse tento de não esperar, de ser imediatista? Eu já bem disse aqui, da nossa alma. E olha o que diz aqui no Salmo 42. Os filhos de Corá descobriram isso. Esse negócio de ser ansioso, de ser imediatista, de onde partia, e ele começa agora a direcionar essas palavras. Olha só, 42:11. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Só se é capaz de esperar no Senhor quando você aquieta a sua alma para esperar nele. Aí você vai ser capaz de dizer: esperei com paciência e ele se inclinou para atender o meu clamor. Não importa o tempo que eu vou esperar, mas eu sei que ele vai me atender. Eu tenho esperança nele. Será que nós podemos passar 2025 proferindo essas palavras? Eu tenho esperança que o Senhor vai mudar essa situação. Foram grandes embates, eu tive que matar urso, eu tive que matar leão. Só você sabe da tua luta. Talvez os seus parentes não conheçam ainda, mas você lutou, você é guerreiro, você chegou até aqui. Então se prepara, porque a promessa está chegando. Você que recebe essa palavra nessa manhã, se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos nos entregar ao Senhor dizendo: eu espero no Senhor, eu tenho esperança no Senhor. Aquieta minha alma, pois ainda o louvarei.